vídeo de uma situação absurda. Enquanto você olha essas imagens, tente avaliar comigo o nível de responsabilidade desse pai. Ele coloca uma criança de 7 anos no volante do carro. Ele entrega o carro que passa dos 100 km por hora nas mãos de um filho de 7 anos de idade. O vídeo teria sido gravado na BR-082, em Doradi, na região de Paranavaí. Chegou ao conhecimento da nossa equipe, que ficou todo mundo aqui estarrecido com a tamanha irresponsabilidade desse pai. E o moleque pede chumbo, o moleque pisa fundo, o moleque acelera, chega a 110 km por hora, numa rodovia. Vamos discutir esse assunto? Passe aí na nossa página do Facebook, o nosso programa já está ao vivo pela live do Facebook. Você pode deixar um recado aí comentando essa imagem, a gente vai discutir esse assunto. Qual é a responsabilidade, o que cabe como penalidade para um pai irresponsável como esse? A culpa é de quem? Da criança? Claro que não. O moleque cresce vendo o pai dirigir. Toda criança tem aquela vontade, aquele desejo de crescer para poder pegar um carro. Agora esse com 7 anos de idade. Vamos falar sobre esse assunto aí, viu? Imagens que revoltam pela responsabilidade desse homem. A gente vai falar sobre esse assunto durante o programa, inclusive servindo de alerta aí para quem achou bonito. Ai, que legal. Eu vou fazer isso também com meu filho. Poxa, se vira moda isso, hein, gente? Imagine um acidente envolvendo esse carro com uma criança na direção. Que tragédia poderia ser? E não só por ser uma criança, mas e cadê a experiência de um garoto de 7 anos para pilotar um carro? Bom, depois de ver as imagens que revoltam por essa irresponsabilidade toda, vamos ao vivo agora com a repórter Brenda Karamaschi. Ela vai dizer pra gente o que pode acontecer com esse pai irresponsável, caso ele seja identificado ou denunciado à polícia. Boa tarde, Brenda. Boa tarde, Robson. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui no Tribuna da Massa. Realmente, né? São imagens de deixar todo mundo estarrecido, porque é de extrema irresponsabilidade. O pai está não só desrespeitando as leis de trânsito e pode ser punido por isso, como também está ferindo uma série de leis que dizem respeito ao cuidado com a criança, com o adolescente, está expondo a vida de outras pessoas a risco, a vida do próprio filho também. Eu estou aqui com a Amália, que é presidente da Comissão da Infância e da Adolescência da OAB, e pode explicar melhor ainda para a gente o que aconteceria se esse pai fosse denunciado, fosse para a polícia, que tipo de crime que ele está cometendo. Amália, boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, o crime de corrupção de menores no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque compete a esse pai, a quem se atribui responsabilidade pela cuidado da criança, vigiar para que ele não venha a colocar em risco a sua própria segurança, tampouco a das outras pessoas, o patrimônio alheio, o patrimônio público, né, o próprio patrimônio, sobretudo a sua própria segurança. O crime de corrupção no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem dúvida nenhuma, caberia a aplicação de medidas protetivas em relação a esta criança, abordando também a situação no qual o pai se envolveu. Porém, no Código de Trânsito brasileiro, existe a infração penal, a infração administrativa, que corresponde à conduta de entregar o veículo à pessoa não habilitada. Obviamente, essa criança não está habilitada, né? Que corresponde ser uma infração penal punida com sanção. E, sem dúvida nenhuma, no âmbito civil, eventual indenização se algum dano for causado ao patrimônio. A gente sabe que uma criança que cresce achando que ela pode dirigir com 7 anos, ou seja, que desrespeitar essa lei de trânsito, tá tudo bem, ela também está exposta a pensar que ou desrespeitar outras leis também tá ok, né? E isso também é previsto pelo Estatuto. A criança não pode crescer dessa maneira, né? Sim, dever não só dos pais, mas também da sociedade, do próprio Estado, cuidar de toda criança e do adolescente, né? Então, não é apenas o dever da família, mas também do Estado e da sociedade. E cuidar da educação dessa criança também significa mostrar a ela as regras de convivência, as regras sociais, as regras jurídicas, o que se permite e o que não é permitido num processo de aprendizado constante. Essa é uma primeira atribuição que se oferece aos pais. A escola depois vai desempenhar o seu papel, a própria sociedade. Mas cabe ao pai, à mãe, àqueles que cuidam dessa criança, mostrarem os caminhos que são mais seguros a ela, né? E como a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente como regra
para proteger não só essa criança, mas todas as outras, não só nesse âmbito, mas em uma série de situações, é válido também destacar que o ECA acabou de completar 30 anos, né? Ontem foi aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou pedir para você destacar para a gente os maiores ganhos que a gente teve nesses 30 anos, né? Então, que direitos que as crianças realmente começaram a ter mais respeitados? O que mudou na política em geral de assistência à criança, ao adolescente por conta do ECA? São 30 anos, são 3 décadas, então muita coisa aconteceu no mundo. Mas a Constituição Federal, em 88, pouco antes de 1990, portanto, trouxe inovações que o Estatuto acabou adotando, dentre elas algumas que foram fundamentais para a modificação desse paradigma de compreensão do que é criança e adolescente, do que é a juventude, inclusive. Dentre elas, sobretudo, o princípio da prioridade absoluta, que dá a toda criança e adolescente a garantia de atendimento prioritário, de educação, garantia de educação, de proteção, de atendimento médico, garantia prioritária nos orçamentos públicos, que os conselhos que foram então criados, os conselhos da juventude, os conselhos da infância, o conselho tutelares, todos esses passaram a atuar num contexto coletivo, de modo a que tantos outros órgãos que integram a rede de proteção possam firmar novas políticas públicas. Que tais políticas públicas pudessem também prever todos os encaminhamentos necessários a que tanto crianças e adolescentes nessas 3 décadas tivessem a garantia de não desempenharem o trabalho infantil, a exploração sexual, enfim, são centenas de situações que felizmente foram alcançadas. Muito obrigada pela sua explicação, pela sua participação. E é isso, as leis existem, elas não são recentes, mas elas precisam ser respeitadas. E a gente sabe que criança precisa de proteção, mas aprende também pelo exemplo, né, Robson? A proteção deveria vir de casa, deveria vir do pai, né, que tem a obrigação de criar um filho para ser uma pessoa decente no futuro, respeitador das leis. Não é o caso desse sujeito aí. Obrigado, Breno. Obrigado, doutora. Você viu que ele está sentado no banco de trás do marmanjo? Ele não está nem ao lado do filho, ele está no banco de trás. Que é para poder filmar, para poder se orgulhar e ostentar ali a velocidade acima dos 100 km por hora, praticada pelo próprio filho. Olha, gente, cadê a responsabilidade? É revoltante isso, não é? Olha, ele volta novamente, dá um close lá no velocímetro do carro para mostrar que o moleque está correndo, como se fosse uma grande coisa. O sujeito não é bom da cabeça, não é muito canalha como o pai dele. Ele não está só colocando o risco, a vida do menino em risco, ele está dando um mau exemplo, ele está ensinando uma criança que sabe que com essa idade não pode pegar um carro, que ele tem autorização do pai para fazer isso. Então daí para cometer qualquer outro tipo de ilícito, que desrespeito a qualquer outro tipo de lei, vai ser muito fácil para esse moleque, que pode ser no futuro um tremendo marginal, porque aprendeu com o pai. Pai, mas a lei diz que eu não posso dirigir, eu tenho só 7 anos. Não, pode sim, o pai deixa. É para se revoltar, é para arrancar pica-pau do topo mesmo, viu? Olha, prepare.